Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei antifacção após o presidente da Casa, Hugo Motta, e o relator da matéria, Guilherme Derrite, recuarem em 2 pontos criticados pelo governo, que é o autor da proposta original. Depois de um dia cheio de reuniões com integrantes governistas, como os ministros da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Derrite anunciou que desistiu de alterar a lei antiterrorismo e que vai preservar as competências da Polícia Federal. Assunto para a gente começar a nossa edição com a nossa repórter Marília Ribeiro e com o nosso comentarista político Felipe Monteiro. Marília, começo com você. Quais são as informações do Congresso? Tem muita coisa, então já vamos ali para Marília. Deixa eu virar para ver os dois. Oi, Neila, boa tarde para você, ao Felipe e a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis nessa quarta-feira. Como você disse, ontem, terça-feira, foi um dia de bastante encontros, Tivemos diversas reuniões entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, com articuladores ali do governo para poder mudar, alterar o projeto de lei antifacção, projeto esse que está sendo relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite, que está licenciado do seu cargo de secretário da Justiça, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e ele pegou esse licenciamento justamente para poder relatar esse projeto dentro da Câmara dos Deputados, projeto esse que estava com a relatoria de Nicolas Ferreira, que abriu mão disso. Neila, hoje, agora, eu estou aqui no Senado Federal, no Salão Azul, para quem não conhece, bem na frente da presidência do Senado, isso porque, neste momento, acontece uma sessão solene em homenagem à Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro por conta da mega operação que aconteceu nas últimas semanas, que deixou mais de 100 pessoas mortas. E nesta sessão solene nós temos a participação do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e além deles temos também a participação de Guilherme Derrite, que é o relator desse projeto de lei. Na chegada aqui, Cláudio Castro, ele afirmou que o projeto que foi apresentado por Guilherme Derrite, o terceiro projeto, ele é bom, que ele é a favor, defendeu esse projeto, mas disse que pontos precisam ser melhorados. A gente tem esse trechinho da fala do governador do Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar agora. Como eu falei até a respeito da PEC, o pessoal me falou assim, o senhor é contra qual a favor? Eu falei, gente, antes não tinha texto, agora tem texto, não cabe mais ser contra ou a favor, cabe trabalhar o texto. Então o que a gente tem que fazer hoje, ser contra, ser a favor, isso é demagogia. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar no texto. Se o texto for palatável, se o texto ajudar no enfrentamento à segurança pública, seremos favoráveis. Se o texto for demagógico, o texto que não ajuda nada, seremos contra. Muito pragmaticamente, acho que eu, Tarcísio, Caiado, Zema, que nós temos um problema de segurança pública mais latente, o que a gente quer é um instrumento real de enfrentamento a essas organizações narcoterroristas. Mas com participação dos estados e do governo federal. Claro, sim. Foi o que eu falei, gente. Para vencer a batalha, eu venço sozinho. Eu, com as minhas polícias, tenho capacidade de vencer batalhas. Agora, a guerra, nós só vamos vencer juntos. É isso, Neila. Essa foi a fala do governador do Rio de Janeiro aqui na chegada para essa sessão solene que acontece no Senado Federal. A gente está na expectativa de acontecer uma coletiva. Eles devem conversar aqui com a imprensa sobre a sessão solene e também sobre o projeto de lei antifacção. Agora a gente vai falar um pouquinho dele e do dia de ontem, trazer um pequeno resumo, Neila? Ontem a gente conversou, durante o contexto ainda acontecia a reunião de líderes, onde foi o projeto que estava na pauta, ele foi retirado. Isso porque não havia consenso ali entre os parlamentares sobre os trechos. Ali nós tínhamos 3 pontos principais, o que a gente trouxe ontem também, mas a gente vai reforçar hoje, porque o primeiro deles era aí a escolha do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pelo nome de Guilherme Derrite, para poder relatar esse projeto. Isso porque Guilherme Derrite, ele é ligado ali ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a base governista, não gostou muito dessa indicação, porém superado nesse momento. E ali haviam 2 trechos de dentro
dentro desse projeto que foi protocolado por Guilherme Derrite, que não tinha concordância do governo e também, principalmente, da Polícia Federal. A gente está falando de quais pontos de antiterrorismo, que eles queriam colocar ali essas organizações criminosas junto com o projeto de antiterrorismo, e também o outro ponto que é relacionada às competências da Polícia Federal. De acordo com o antigo texto de Guilherme Derrite, esse trecho ali voltado para a Polícia Federal, ela perderia ali a sua autonomia de investigação, ela poderia investigar, mas caso os governadores viessem provocá-la para poder fazer essas investigações. Acabou não pegando muito bem, o governo não gostou desses 2 pontos e disse o seguinte, que caso esses 2 trechos fossem retirados do projeto, o governo iria apoiar esse texto, essa aprovação. Então, o que aconteceu? Os 2 trechos foram retirados, então Guilherme Derrite, ele recuou em relação ao seu segundo texto e ontem à noite, por volta das 7h30, ele apresentou aí uma terceira versão do projeto de lei antifacção, que agora também está conhecida aí como o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, e ele explicou o que foi que aconteceu em relação a essa questão envolvendo a Polícia Federal. A gente também separou esse trechinho de Guilherme Derrite, vamos acompanhar agora. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos ministérios públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a polícia estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo político, não só para aprovar aqui na Câmara dos Deputados, mas que essa pauta caminhe no Senado Federal, seja aprovada e não seja passível de nenhuma contestação constitucional no Poder Judiciário, qual foi a grande saída e a grande estratégia usada? Se o problema está no conflito de competência da Polícia Federal e, eventualmente, numa discussão da soberania nacional, a gente está discutindo, não estamos discutindo o que mais interessa. O que mais interessa para quem está lá, sofrendo as mazelas da atuação do crime organizado, é o domínio do território, é a falta de poder que hoje o Estado e a nossa legislação tem de punir adequadamente, em especial, membros de organizações criminosas e líderes de organizações criminosas. Deixa eu trazer o Felipe para a conversa. Felipe, muito boa tarde. Ontem você disse o seguinte, olha, fico feliz que o Derrite tenha dado um passo atrás e que tenha aberto espaço para a conversa e para as negociações num assunto que seja tão importante, que é tão importante para a sociedade. Deu vários passos para trás, acabou ouvindo não só a base do governo, acabou ouvindo vários parlamentares, o que teve de reunião aí não está escrito, voltou atrás, então o projeto que deve sim ser votado ainda nessa quarta-feira, o presidente da Casa, Hugo Mota, quer essa aprovação ainda hoje, mas Guilherme Derrite teve sim que voltar atrás e ele não ficou chateado com isso não. Acho que tendo esse protagonismo ele já está feliz. Não, exatamente. A política se faz assim, né? A política com P maiúsculo se faz assim, ouvindo todas as partes, ouvindo todos os setores envolvidos, Polícia Federal, Polícia Estadual, Ministério Público. E esse projeto pode-se afirmar que foi feito em várias mãos, né? Começou a ser gerido no governo federal, pela Secretaria Nacional, né? Do combate às drogas, né? O Sarrubo, que é uma pessoa do Ministério Público, né, que tem especialização em combate à organização criminosa em geral, passou pelo Lewandowski, ministro da Justiça, passou por vários setores da sociedade, isso é muito bom, né, e caiu na mão do Derrite, né, como relator, né, improvável de um projeto do governo, né, no momento em que o tema da segurança pública é um dos temas principais, né, todo mundo quer tirar uma casquinha desse projeto, como foi também o projeto da isenção de R$5.000 do imposto de renda, porque é um tema que a população toda clama por solução, né? A população está cansada, né, de não conseguir andar na rua com o teu celular,
está cansado de conseguir atravessar a rua e ficar no ponto de ônibus, esperando o ponto de ônibus, o ônibus chegar com uma certa tranquilidade, com medo de ser assaltado a qualquer momento. A população está cansada mesmo da violência que, infelizmente, toma conta do país. E a Marília colocou os 3 pontos principais, né? O primeiro ponto, o governo estava um pouco chateado e incomodado em ter sido colocado o Derrite como uma pessoa que, de fato, irá ser o relator do projeto de lei. E os 2 pontos, ao que tudo indica, foi superado, né? O primeiro ponto, a questão de enquadrar e equiparar as facções criminosas como organização terrorista, está fora do projeto, né? Pelo que o Derrite falou e a Marília reforçou. Não é? E o segundo ponto, a ideia de delimitar, né, e limitar e restringir a competência da Polícia Federal. Num momento como esse, né, de combate ao crime organizado, que está cada vez né, estruturado, né, transnacional, em todos os estados da federação, não cabe somente à Polícia Federal combater, tem que ter ajuda de todos os entes da federação, estados, município e a Polícia Federal também, né? Então, que bom que o Derrite recuou, mudou o posicionamento dele sobre a questão da Polícia Federal, mudou o posicionamento dele também em questão ao grupo terrorista, né? Até porque isso abriria brecha para ter operações de outros países no Brasil. E que bom, um ponto importante também, né? Que esse projeto mudou 3 vezes, se eu não estou enganado, né? Ontem à noite o Derrite apresentou a 3ª versão do projeto. No primeiro projeto, é bom lembrar, o Derrite deixou de fora o conceito de estrangulamento da organização criminosa, ou seja, ter várias possibilidades da Polícia Federal, Polícia Estadual e a própria Justiça do Brasil pegar os bens que são utilizados pelas facções criminosas e apreender esses bens e esses bens serem utilizados pelo Estado, né? O Derrite, na 2ª versão, voltou a colocar a ideia do estrangulamento econômico da organização criminosa. E dessa forma, aos trancos e barrancos, conversando e desconversando, a gente consegue conversar e consegue fazer política com P maiúsculo. Um pouquinho de política, que é essa que eu vou falar agora, não seja com P maiúsculo, mas vamos falar sobre negociações e articulações políticas. Também já falamos sobre isso aqui, Felipe, desde segunda-feira. O fato de ter colocado, o simbolismo de ter colocado Guilherme Derrite nessa posição de relatoria de um projeto que veio do governo federal é um simbolismo forte, é um simbolismo de Hugo Mota. Ele quis, de fato, mostrar o seguinte: olha, é um projeto oriundo que vem do governo federal, então vou dar um protagonismo para o governo federal, mas também vou dar um protagonismo aqui de uma forma para a direita. Vou dar um protagonismo aqui também para a oposição, porque a oposição estava lá embaixo. As pesquisas de opinião mostravam a oposição lá embaixo. A gente tem também essa divergência aí de pesquisa de opinião também no quesito candidato à presidência da República para 2026. Tem muito candidato e não tem ninguém aí, até o momento, não tem nenhum nome específico para ser o representante da direita em 2026. Agora, pode ser que agora Tarcísio, de fato, seja o nome escolhido do Centrão e da direita para ser esse candidato. E o fato de ter escolhido, de Hugo Mota ter escolhido Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de Tarcísio de Freitas, para essa empreitada, também tem um simbolismo importante de colocar, talvez, governo e oposição, não no mesmo patamar, mas da importância num momento importante, de um assunto importante para todos, colocar os dois numa balança, digamos assim, né, Felipe? Não, exatamente, né? Tem um ponto também que é o principal e o crucial, que o conceito de combate à violência urbana, o conceito de melhorar a segurança pública no Brasil, do governo federal do Derrite, são completamente opostos, né? O Derrite realmente acha, de fato, né, e isso é encarnado pela maioria da população, é bom lembrar isso, né, que um dos passos para você melhorar a segurança pública é enrijecer a questão penal, né? É você ter penas mais graves, né? E isso o governo, de certa forma, né, na ideologia de esquerda, nem falo governo, falo de esquerda de forma genérica, né, se coloca contrário a essa ideia de que você, aumentando a pena, você de fato iria combater o crime, porque as pessoas, os criminosos, iriam se sentir desincentivados a cometer o crime, né? Acho que tem uma visão muito mais voltada para o lado da ressocialização, né? É importante você ressocializar o preso, né, para que ele saia da prisão e deixe de cometer o crime,
porque a gente sabe que a taxa de incidência do Brasil chega a 85%. Então não adianta você aumentar a pena, né? Porque esse criminoso que vai cometer o crime com 20 anos de idade, vamos supor, vai para a prisão e vamos considerar que não tem a progressão de regime, né? Ele fica os 40 anos preso, que não é assim no Brasil. Vamos supor, ele vai sair com 60 anos de idade, pior do que entrou, e vai cometer os crimes que ele cometeu no passado, né? Ou seja, se não resolve o problema da segurança pública, de certa forma, aumentando a pena, né? E aí esse tema, querendo ou não, Neila e Marília, é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? É o calcanhar de Aquiles do governo. Quando você vê, por exemplo, que a operação do Rio de Janeiro estancou, né, o ritmo de aprovação do governo Lula, né, e aumentou a reprovação do governo Lula, né, está muito ligada com essa ideia e essa discussão de segurança pública. E aí chega o Derrite, né, chega o Tarcísio de Freitas. Né, a gente sabe que Bolsonaro pediu para o Tarcísio de Freitas visitá-lo, né, para o Alexandre de Moraes, né, urgentemente, né, no momento que a direita cresceu no sentimento da população mais do que no passado, né, estancando o crescimento do Lula. Né. A gente sabe que o Derrite é o cara que encarna a segurança pública do governo Tarcísio. Então, o Derrite, tendo protagonismo, tendo visibilidade, para dar visibilidade também ao Tarcísio, que é o virtual candidato à oposição do Lula. Aí tem outra questão também, né? O Tarcísio, apesar de estar quase certa que vai ser o candidato ao Senado Federal, né, por São Paulo, pode, numa dessa, cair para ser governador do estado de São Paulo, apoiado pelo Tarcísio, com esse protagonismo todo do tema da segurança pública. Ou seja, né, o xadrez está ali. Né? E, querendo ou não, a escolha do Hugo Mota no Derrite, né, privilegiando o Tarcísio de Freitas, mostra também que o Hugo Mota está no jogo, pensando em todas as variáveis. Poxa, eu não vou colocar todas as minhas fichas no Lula, não, porque vai que né, o Tarcísio vem aí e o Tarcísio ganha as eleições, né? Ou seja, eu tenho que me segurar aqui. Ou seja, tudo é questão política, tudo é de acordo com convicções políticas e convicções de politicagem, como bem colocando de outra forma.